Olá! Neste vídeo vamos apresentar a execução do nosso projeto final da disciplina de tópicos em otimização combinatória, intitulado Otimização de rotas de cobertura para pulverização agrícola via busca tabu. Contextualizando rapidamente o nosso problema, quando pensamos na agricultura moderna, uma das máquinas mais importantes no campo hoje é o pulverizador agrícola, que é essencialmente um trator modificado projetado para a tarefa de aplicar produtos líquidos sobre uma grande área de plantação. Esses produtos são os defensivos agrícolas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, entre outros. Ele funciona percorrendo o campo e, através das suas longas barras, ele espalha esses líquidos para cobrir toda a área plantada. E o grande objetivo é fazer com que essa aplicação seja feita da maneira mais eficiente possível, maximizando a cobertura, mas minimizando a quantidade de produto utilizado. Para mais informações acerca da motivação por trás deste problema, verifique o vídeo de proposta de projeto disponível no canto superior direito no card. Passando agora para como ficou a modelagem matemática final do nosso problema. Os parâmetros que definem uma instância são um conjunto A de pontos, que representam a discretização de uma área a ser pulverizada. Esse conjunto A é particionado em dois subconjuntos, um conjunto C de pontos que devem ser cobertos e um conjunto O de obstáculos, que são pontos que não devem ser cobertos. Também temos a largura da barra da pulverização, que chamamos de W, e um ângulo máximo de curvatura do pulverizador, que chamamos de θ máximo. Aqui à direita, nós podemos ver um exemplo de uma instância. Os pontos em cinza são pontos C e os pontos vermelhos são pontos em O. Falando agora do que define uma solução, nós representamos uma solução como uma sequência ordenada de pontos que o pulverizador deve visitar para fazer a sua aplicação. Essa solução está sujeita a duas restrições. A primeira é a restrição de não cobertura de obstáculos, então o pulverizador, percorrendo a solução, não pode cobrir nenhum dos pontos de obstáculo, porque isso significaria uma colisão no mundo real. E a segunda é a restrição de ângulo máximo de curvatura, que basicamente diz que o pulverizador não pode fazer uma curva mais aguda do que as suas limitações físicas permitem. E o objetivo da nossa otimização é reduzir o custo de aplicação, que é modelado como uma função objetivo de 3 componentes. A primeira delas é uma penalidade por falha de cobertura, já que a gente quer maximizar a cobertura. A segunda é a distância, a gente quer percorrer a menor distância possível, já que ela está diretamente ligada com a quantidade de produto que está sendo utilizado, porque nós supomos que as barras elas estão constantemente aplicando o produto. E a última componente é uma penalidade por complexidade de manobra. Ela é definida de forma que quanto mais agudas forem as curvas em um trajeto, maior vai ser essa penalidade. Nossa intenção com isso é que o algoritmo dê menos prioridades para manobras muito complexas, com curvas muito fechadas, que seriam difíceis de executar no mundo real. Tá, então esse é um problema bem complexo. É claro que a implementação padrão do TabuSearch não ia ser capaz de atacar esse problema de forma eficiente. Então aqui a gente vai detalhar algumas estratégias alternativas e adaptações que fizemos a ela durante o desenvolvimento do nosso projeto. A primeira delas foi adotar uma otimização por fases. A nossa função de custo ela é multi-objetivo e as 3 componentes dela geralmente são conflitantes. Geralmente você reduz uma com a consequência de outra aumentar. Então, nessa abordagem por fases, os objetivos são otimizados individualmente de forma cíclica em ordem de importância. Primeiro, a gente otimiza a cobertura, não se preocupando se os movimentos vão piorar as outras 2 componentes. Depois, a gente fixa a cobertura que a gente obteve e passa para a otimização da distância. A diferença é que agora, nessa fase 2, os movimentos eles não podem piorar a cobertura, mas podem piorar a complexidade da manobra que a gente julgou ser menos importante. E na fase 3, a gente otimiza a complexidade de manobra e ela está bem restrita, ela não pode piorar nenhuma das outras 2 componentes. Esse é um processo cíclico, porque a gente configura ele definindo o número de iterações dedicadas a cada fase, e uma vez percorridas todas as fases, o processo se reinicia de volta para a fase 1. A segunda adaptação foi a escolha dos nossos operadores de vizinhança. Inicialmente, a gente ia escolher um subconjunto de operadores frequentemente utilizados em problemas de grafos, como adição, remoção, troca e reordenação, o to-opt. Entretanto, depois de uma análise preliminar, a gente pôde ver que operadores que reestruturam muito a estrutura geométrica do nosso caminho não iam ser muito viáveis, por conta da nossa restrição de ângulo máximo. Então a gente teve que descartar esse operador e no lugar dele a gente colocou um novo operador que estava mais ciente ali da estrutura geométrica do nosso problema. Esse novo operador a gente chamou de move e ele essencialmente seleciona um dos pontos da solução e mexe ele para um sentido, ou para cima, ou para baixo, ou para esquerda, ou para direita. A terceira adaptação veio de uma sacada interessante, que é a de que os pontos no meio do campo, os que estão longe das bordas do campo e estão longe de obstáculos, eles não precisam ser tão densos quanto nesses outros lugares, já que, idealmente, o pulverizador ia estar percorrendo uma linha reta ali.
Então, o que a gente fez foi reduzir a densidade dos pontos nessas regiões mais abertas. E a gente deixou a densidade alta nos lugares em que o pulverizador provavelmente teria que fazer curvas. Isso reduziu bastante o tamanho das instâncias. A quarta adaptação é a utilização da estratégia alternativa Probabilistic Table Search. Mesmo com a adaptação anterior, o tamanho das vizinhanças ainda fica muito grande. Então, o que a gente fez foi estabelecer um limite no número de vizinhanças consideradas em cada interação. E a quinta adaptação que trouxemos aqui foi a forma como era feita a inserção na lista tabu. Então, é uma lista tabu única para todos os operadores, e inicialmente a gente inseria apenas os pontos sobre os quais os operadores eram aplicados na lista tabu. Entretanto, se você parar para pensar, operar com um ponto e operar com o seu vizinho imediato é essencialmente a mesma coisa dependendo do operador. Então, o que a gente passou a fazer foi inserir, além do ponto em que se operou, todos os pontos dentro de um raio pré-estabelecido, né, em volta desse ponto inicial. Bom, agora vou falar como definimos a configuração experimental. Usando códigos auxiliares, geramos um conjunto de 36 instâncias, criadas a partir do produto cartesiano de 4 configurações. A primeira configuração é em relação ao tamanho das instâncias. Usamos 3 tamanhos distintos: o pequeno, com um grid de 50 por 50, o médio, com um grid de 100 por 100, e um grande, com um grid de 150 por 150. A segunda configuração diz respeito aos obstáculos. Para ela, usamos 3 cenários distintos: nenhum obstáculo, simulando um campo totalmente aberto, vários pequenos, simulando, por exemplo, árvores ou postes no meio da área verde, e poucos grandes, simulando grandes áreas de exclusão, como, por exemplo, um lago. A terceira configuração é a largura da barra, que pode ser pequena, igual a 12, ou grande, igual a 20. Esse número em metros diz respeito a pulverizadores comumente utilizados na vida real. E por fim, temos a fronteira da área, que pode ser aberta ou fechada. No caso da fechada, a gente inclui no perímetro do grid obstáculos, e com isso a gente consegue simular matas ao redor da plantação. Para a finalização dessa sessão de configuração experimental, é importante dizer que para cada uma dessas instâncias executamos os algoritmos 2 vezes, uma para o First Improving e uma para o Best Improving. Além disso, foram estabelecido um limite de tempo de 30 minutos para cada uma das instâncias. Agora vamos partir para a análise dos resultados. Vamos começar com a análise qualitativa. Na primeira imagem, podemos ver a solução inicial dada pela nossa heurística de construção FCM. Ela cumpre o seu papel. Ela tem uma alta cobertura, mas podemos ver que é um caminho bem ineficiente. Na segunda imagem, vemos a nossa saída após a nossa busca tabu. Claramente, ela é um caminho bem mais curto e bem menos caótico. Mas essa melhoria não é só visual, também é confirmada pelos números. Nessa instância simples, o custo saiu de 760 e foi para 291, uma melhoria significante de 61,64%. E podemos ver também que manteve a cobertura de 100%, que é um dos critérios essenciais do nosso problema. Mais abaixo, vemos uma comparação entre o First Improving, a linha azul, e o Best Improving, a linha laranja. Até os 250 segundos de execução, o First e o Best Improving foram bem parecidos, mas a partir dali o First teve uma convergência bem melhor para a nossa instância 2. Agora na figura B, vemos a otimização multifásica em ação para o First Improving. Primeiramente, é importante notar que o componente de cobertura ele permanece zero do início ao fim da execução. Isso se dá porque a nossa heurística de construção FCM para essa instância 2 já apresentou uma cobertura de 100%. Já para a distância e a penalização de manejo, podemos ver que o nosso algoritmo resultou em uma ótima melhoria de valor objetivo. Além disso, se formos considerar a diferença de magnitude entre a distância e a penalização do manejo, isso pode levantar uma hipótese de que essa diferença de magnitude nos resultou um foco maior do nosso solver em otimização da distância. Agora vamos fazer a mesma análise, mas para uma instância complexa. Por se tratar de uma instância grande, podemos ver que o FCM não consegue garantir total cobertura. Em relação à distância, também é um caminho bem longo e bem complexo. Novamente, temos uma saída do nosso solver visualmente bem interessante. Ele conseguiu cobrir cerca de 99% do total dos nós. Além disso, podemos ver que o caminho é bem mais curto e bem menos complexo. Aqui também tivemos uma melhoria bem interessante de 18,57%. O custo inicial dado pelo FCM foi de 3.875 e o final dado pelo nosso solver foi de 3.155. Com isso, podemos ter certeza que não só visualmente o nosso solver funciona. Agora, partindo para a comparação da melhor solução entre o First e o Best Improving para a instância 32, podemos notar que a distância entre o First e o Best foi ainda mais significante, onde o First apresentou resultados muito melhores. Agora, no gráfico da direita, na evolução dos componentes, podemos ver que, dado que o FCM não nos retornou uma solução inicial com 100% de cobertura, também tivemos otimização da mesma durante a execução do nosso solver. Durante os 30 minutos de execução, podemos notar que realmente houve otimização de todas as fases.
Outra coisa interessante de comentar é que definimos número de interações máximas para cada fase. Isso não é visualmente perceptível, justamente por se tratar de número de interações baixas em relação à eficiência do First Improving, que consegue executar várias interações em um período curto de tempo. Mas, se esses números de interações por fase fossem suficientemente grandes, poderíamos notar nesse gráfico que, enquanto uma é otimizada, as outras duas permanecem inalteradas. Bom, agora vamos fazer a análise do Performance Profile. Ele compara o First Improving laranja com o Best Improving azul, em todas as nossas 36 instâncias. É importante ressaltar que ambos os métodos estão implementados em fase para essa análise, ou seja, como já discutimos, cada componente da nossa função objetivo é otimizada separadamente. No eixo Y temos a porcentagem de instâncias resolvidas, já no eixo X temos a razão de performance tal, que é o quão perto do melhor resultado o método chegou. Analisando a eficácia, que basicamente é quando tal é igual a 1, respondemos a pergunta de quem achou a melhor solução. E a resposta no nosso caso é que o First Improving venceu em 90% dos casos. Já o Best Improving, em 19% dos casos. Agora, se analisarmos a razão de performance tal para maior que 1, o First Improving atinge em proporção 1, ou seja, 100%, em tal aproximadamente 1,06. Isso significa que nos 10% que ele perdeu, foi no máximo 6% pior. Já para o Best Improving, podemos notar que ele é bem menos robusto. Ele só atinge 100% em tal aproximadamente 1,36, ou seja, quando ele perde, ele chega a ser 36% pior do que o First Improving. Com essa análise, podemos concluir que a agilidade do First Improving é bem superior à intensidade do Best Improving para esse problema. Agora vamos analisar os resultados do Time to Target para duas instâncias selecionadas. São elas a instância 14 e a 19. Ambos têm tamanho médio, mas a instância 14 ela não tem obstáculos nem borda, e tem a largura de pulverizador 20. Já a instância 19 ela tem alguns obstáculos pequenos e conta com borda. Já a largura do pulverizador é 12. Selecionamos essas duas instâncias para o ttplots justamente por elas terem o mesmo tamanho, mas contarem com complexidade de obstáculos diferentes. Nos gráficos, vamos avaliar a velocidade da nossa melhor estratégia. No nosso caso, a Taboo Search com First Improving em fases, analisadas em 50 execuções. Nosso valor-alvo, também conhecido como BKS, é o menor custo final encontrado para qualquer uma dessas 50 execuções nessa instância selecionada. Começando a análise pelos gráficos da direita, que considera a probabilidade de alcançar a convergência para um alvo rápido de 35% acima do BKS, notamos uma contradição à intuição, de que instâncias mais complexas, como a 19 que contém obstáculos em relação a 14 que não contém, deveriam convergir de forma mais lenta. Mas nossos resultados mostraram o oposto. Para a instância 19 que contém obstáculos, a maioria das execuções, cerca de 98%, convergiram para um alvo rápido, entre 25 e 60 segundos. Já a instância 14 teve uma convergência mais lenta, ocorrendo entre 48 e 79 segundos. Isso sugere que a presença de obstáculos e bordas na instância 19 ajuda a diminuir o espaço de busca. Com isso, nossa heurística de construção FCM, já que ela é gulosa, é forçada a gerar uma solução inicial mais estruturada, enquanto no campo aberto da instância 14, ela gera uma rota inicial mais caótica e de custo mais elevado, o que exige da busca tabu um refinamento inicial maior. Agora, fazendo a mesma análise, mas para o primeiro gráfico, ou seja, para a probabilidade de convergência para um alvo difícil, podemos notar que o cenário se inverte. A instância 14 exibe uma convergência estável e previsível, com todas as 50 execuções atingindo o alvo entre 145 e 220 segundos. Já a instância 19 mostra uma dificuldade muito maior. A convergência se espalha por uma janela de tempo mais ampla, entre 95 e 600 segundos. Isso indica que, embora a convergência inicial seja rápida em campos restritos, encontrar refinamentos finais, como os últimos 5%, é bem mais complexo, pois os operadores de vizinhança acabam tendo menos liberdade para otimizar o caminho, sem violar as restrições de manobras impostas pelos obstáculos. A primeira coisa que podemos falar é que nos nossos experimentos, a abordagem standard, aquela que é o único componente sendo otimizado, ela simplesmente não converge para soluções boas. Já a otimização multifásica, que separa os objetivos, consegue controlar a complexidade e acaba conseguindo também estabilizar a busca. É o que permite que o solver avance em vez de ficar preso em um ótimo local. Outro resultado interessante é a relação entre o First Improving e o Best Improving. O First Improving ele vence porque é rápido. Ele aceita melhorias pequenas imediatamente, enquanto o Best Improving fica procurando a melhor mudança possível antes de agir. Na prática, isso significa que o First Improving se adapta ao terreno de busca, enquanto o Best Improving ele desperdiça tempo e acaba capturando menos oportunidades. Por exemplo, como mostramos na análise do Performance Profile, o First Improving ele encontra o BKS em 90% das instâncias, já o Best Improving chega a 19%. E ainda podemos notar que o First Improving é bem robusto, porque mesmo no pior caso ele fica 6% acima do BKS, já o Best Improving degrada até 36%. Com o veredito final desse projeto, podemos dar que as rotas ainda precisam de um refinamento. Mesmo assim, validamos que a busca tabu é metodologicamente sólida. Lidou com muitas restrições, manteve estabilidade e entregou melhorias de até 61%. Como possíveis melhorias futuras, separamos 4 pontos. Em relação à estratégia tabu, o próximo passo seria deixar a busca tabu mais inteligente. Isso envolve usar múltiplas listas tabu, comum controlando cada tipo de movimento, e adotar uma tendência dinâmica. Poderíamos também inserir conhecimento do domínio.
Por exemplo, o movimento vai e vem é naturalmente eficiente em áreas abertas, então faz sentido priorizar eles nesses casos. Mais uma possível melhoria seria modelar o custo de sobreposição diretamente. Se modelarmos a sobreposição como uma penalidade geométrica real, o solver passa a entender mais claramente onde está violando a cobertura ideal. E por fim, podemos tentar deixar a execução mais eficiente. Atualmente, o nosso componente mais caro é o Evaluator, que assim como todo projeto está implementado em Python. Migrar isso para C++ ou Cython corta grande parte do custo computacional. E é isso, muito obrigado.